Olá, alunos, minhas cordiais saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, neste jardim que é a Arcádia Seropédicense. Quando vocês, inclusive, quiserem estudar o arcadismo e forem pensar num lugar bucólico, tenham em mente este jardim que certamente a imaginação de vocês vai levá-los a um esclarecimento mais forte. Bom, mas não estamos aqui para falar do arcadismo hoje. Vamos falar da nossa aula 4 e dela fazer um resumo. A aula 4 que, como vocês sabem, é intitulada Cruz e Souza e a Alforria das Palavras. Bom, de acordo com a metodologia variada que nós temos empregado, para a aula de agora, nós vamos seguir o esquema das perguntas. Então, eu fiz algumas perguntas imaginando quais poderiam ser as dúvidas gerais de vocês ao estudarem o simbolismo e especificamente estudarem a obra de Cruz e Souza. A partir dessas perguntas que vocês acompanharão na tela e que me serão dirigidas, eu vou guiar, uma explicação a fim de oferecer a vocês um esclarecimento mais denso da matéria ora estudada. Vamos lá então. Pois bem, Cruz e Souza é um poeta do simbolismo brasileiro. O simbolismo é um estilo literário que vai surgir e se consolidar na história da literatura brasileira na transição do século XIX para o século XX. Inclusive, se atribui a um livro do Cruz e Souza, intitulado Broquéis, lançado em 1893, o efetivo início do simbolismo no Brasil. E o que caracteriza esse estilo simbolismo e por que ele é assim chamado? Simbolismo porque ele fala por meio de uma linguagem bastante simbólica. O simbolismo é um estilo literário densamente metafórico. Por isso, inclusive, os seus poemas requerem uma leitura muito atenciosa e muito detalhista, sem o que talvez nós não compreendamos bastante coisa. Pois bem, vejam o seguinte, na transição do século XIX para o século XX, o mundo aprofundava a industrialização. A Revolução Industrial, como se sabe, aconteceu na Inglaterra, ainda no final do século XVIII, e ela foi se desdobrando e consolidando com o passar do tempo, de modo que, tomando como referencial o início da industrialização, no fim do século XIX, que foi quando o simbolismo surgiu na história da literatura ocidental e também brasileira, a industrialização era mais forte e se disseminava como um estilo econômico e também como uma forma de viver. Por que eu digo isso? Porque a industrialização, na medida em que se coloca como produção dos recursos econômicos dos países que a ela aderem, essa industrialização ganha status de protagonismo, porque para os países adeptos do capitalismo, o dinheiro está no centro das atenções políticas e sociais. Logo, aquilo que produz dinheiro vai alcançar protagonismo também. E o capitalismo fabril, ele é regido por meio de máquinas e fábricas. Mas quem é que vai reger essas máquinas e essas fábricas? São os homens. Então, gradativamente, vai se exigir dos homens uma adequação a um modo industrial de organização do cotidiano. Ou seja, a hora de você acordar e a hora de você dormir tem de estar de acordo com o horário de funcionamento da fábrica. O horário de descanso e o horário de almoço também assim estarão, ou seja, seguindo um padrão que é instituído pelo modelo fabril, pela industrialização. O que acontece como consequência disso? A consequência disso é que o homem vai se desumanizando gradativamente.
o homem vai gradativamente deixando de ser homem para ser um mero operador de máquinas. Caso queiram um exemplo bastante ilustrativo disso, vocês podem assistir a um filme intitulado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, do qual ele é diretor e atua como ator principal. Ele é um ator inglês. E nesse filme se apresenta uma metáfora muito interessante do contexto da industrialização, porque vocês vão ver lá que o personagem é movido a corda. E a partir do momento em que a corda acaba, ele deixa de se movimentar. Por quê? Ele não vive mais uma vida humana. Ele vive uma vida industrial, uma vida fabril, uma vida de máquina. Então é isso que eu quero destacar. A industrialização, ao se disseminar pelo mundo e ao se consolidar, ao se colocar como protagonista dentro do sistema de produção capitalista, ela vai se estabelecer também como um modo de vida, não apenas como um modo de produção capitalista. E o simbolismo com tudo isso? Lendo o simbolismo, vocês vão verificar que há nele, nesse estilo literário, uma inclinação metafísica e espiritualista muito grande. E nisso, alunos, é possível constatar uma oposição ao modo mecanizado de vida que os poetas simbolistas assistiram como testemunhas oculares. Ou seja, na medida em que eu percebo uma realidade duramente concreta, eu, que sou um poeta simbolista, vou voltar as minhas atenções para uma forma de vida espiritual, metafísica, não concreta, para com isso apresentar uma crítica e também um chamado para que o homem se reconecte com forças espirituais perdidas com a consolidação do sistema industrial. Passarei agora à leitura de um poema para dar ilustração do que eu estou falando. Chama-se Cárcere das Almas e eu peço que vocês acompanhem a leitura agora aí na tela. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e, sonhando, as imortalidades rasgam no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço, atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Antes de comentar especificamente o poema, convém evocar o sentido da palavra religião. Talvez vocês tenham notado que, por meio dessa carga metafísica, a poesia simbolista encosta muito no discurso religioso, na liturgia católica. Então a religião, que vem do latim religare, significa uma nova ligação. Nova ligação com o quê? Nova ligação com a vida metafísica, nova ligação com a vida do espírito. Há uma retomada entre homem e divindade que foi perdida com o passar do tempo, com o desdobrar das civilizações. Isso se casa perfeitamente com o ideário simbolista, na medida em que os autores do simbolismo constatam que a industrialização afastou o homem de si próprio. A industrialização aliena o homem, ou seja, o homem vai perdendo gradativamente um saber holístico, um saber geral, para ser o operador de uma função dentro da fábrica. Por exemplo, vamos supor que eu, você que me ouve, mais um amigo seu, vamos trabalhar numa fábrica de sapatos. Eu vou ser responsável por colar a sola, você vai ser responsável por colocar o cadarço
e o seu amigo vai ser responsável pela palmilha. Então, cada um de nós vai fazer uma função muito específica. Com o passar do tempo, o que acontece? Nós ficamos alienados, inclusive, da própria fabricação do sapato. Pode ser que você, por cuidar do cadarço, não saiba cuidar da sola. O seu amigo, por cuidar da palmilha, não saiba cuidar do cadarço. E eu, que cuido da sola, não vou saber mexer nem na palmilha nem no cadarço. Então, a industrialização aliena o homem do conhecimento geral da realidade. Além disso, a industrialização aliena o homem de si próprio. É muito comum que nas grandes cidades os profissionais bem-sucedidos não tenham tempo para coisas que podem ser consideradas banais do cotidiano. Por exemplo, se deitar num jardim desse e ficar olhando para o céu, né? Isso pode ser considerado uma coisa banal, inútil e consumidora de um tempo precioso. Tempo de realizar reuniões, tempo de verificar a movimentação na bolsa de valores, tempo de preencher relatórios. Entretanto, quando todos nós sentimos o espírito pesado, sentimos que a vida está sugando todas as nossas energias, como é importante deitar num chão qualquer e ficar admirando nuvens ou estrelas, né? Então, o simbolismo, ao manifestar essa inclinação espiritual, pretende justamente reconectar o homem com o seu próprio espírito. Bom, para isso ficar mais claro, eu vou voltar à leitura do poema, mas já de cara eu quero chamar a atenção para o título dele. Primeiramente, cárcere. O que é um cárcere? Cárcere é uma prisão. O sujeito comete um crime, aí vai preso para pagar o seu delito. Ele vai para o cárcere. Mas o cárcere do poema não é um cárcere qualquer. Ele não é um cárcere perceptível pelos nossos sentidos. Ele é um cárcere das almas, é um cárcere do espírito. Ou seja, é o cárcere que faz com que cada um de nós seja prisioneiro da vida que leva. Passemos então à leitura. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então o que se nota aí é que as almas estão presas ali e pelas grades do calabouço elas olham para as imensidades, elas olham para tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é grandioso e soa confortável, na medida em que esse universo externo significa liberdade. Mas a alma está presa num cárcere. Esse cárcere é o corpo que se movimenta na vida e, consequentemente, aprisiona o espírito. Então, esse é um dado fundamental do simbolismo. O simbolismo é um estilo de inclinação espiritualista, de inclinação metafísica. Por isso, nós vamos ver com muita recorrência no simbolismo uma característica chamada sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é uma figura de linguagem que se caracteriza pela mistura de sensações. Vamos supor que eu diga assim: aquele determinado cantor tem uma voz doce. Ora, a voz é um fenômeno sonoro. Então, como é que eu vou captar esse fenômeno? Pelo sentido da audição. A doçura é um fenômeno gustativo. Então, como é que eu vou identificar o gosto? É pelo paladar. Quando eu digo que determinado cantor tem a voz doce, eu estou empregando no meu discurso uma sinestesia, porque estou fazendo uma mistura de sensações. O que isso tem a ver com o simbolismo e por que essa figura de linguagem é largamente empregada pelos poetas simbolistas? Porque quando nós sentimos algo de maneira muito intensa, nós temos a impressão
de receber essa coisa, de tomar essa coisa, de sentir, de adentrar essa coisa com todos os nossos sentidos, ou seja, de corpo e alma, com todo o nosso espírito. Por isso, há uma tradução dessa complexidade de sentidos na literatura simbolista por meio da sinestesia. É por isso também que os simbolistas lançam mão do recurso da musicalidade. Lendo alguns poemas simbolistas, nós percebemos uma sonoridade que é evidente. O Cruz de Souza, por exemplo, tem um poema intitulado Violões que Choram, no qual há uma estrofe bastante conhecida, que diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. O que é que se percebe aí? A reiteração de dois fonemas, o V e o L, né? Veludosas, violões, volúpias. E para estudar bem literatura, não apenas o simbolismo, mas para estudar bem literatura, nós temos sempre de recorrer um pouquinho à imaginação. Aquilo que não nos mostram bem os sentidos, a imaginação é que vai formular na nossa mente. Então, se nós pegarmos um violão e passarmos aleatoriamente as mãos sobre suas cordas, que tipo de som nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir um som que se assemelha a mais ou menos isso. Vlém, vlém, vlém. Ora, nesse som, nessa onomatopeia que eu digo aqui para vocês, estão os fonemas do V e do L. Daí, violões que choram. É a escrita sonorizada. Então eu quero que vocês percebam, por meio dessas características todas, que o simbolismo é o estilo da fusão de corpo e espírito. A sensação corporal e a sensação espiritual se casam nele. Voltando à pergunta, Cruz e Souza está localizado, está situado na história da literatura brasileira como poeta simbolista, como o maior deles, inclusive. Passemos agora à segunda pergunta. Alguns são os indícios de modernidade. Nós podemos listar ao menos 4. O primeiro deles é contextual. Sempre que quisermos uma referência de tradicionalismo na literatura brasileira, convém tomar como exemplo o parnasianismo. Não houve, na história da literatura brasileira, um estilo tão devotado ao tradicionalismo como o parnasianismo. Agora preste atenção na seguinte distinção. A tradição é um fenômeno histórico, né? É todo o passado cultural que está atrás de nós. Tradicionalismo é conceber a tradição de maneira suprema. Vamos imaginar que você que me ouve goste muito de música contemporânea, de música atual, de música moderna. E vamos supor que algum amigo seu ou algum parente ache que a música antiga é que é verdadeiramente boa e que é superior à música contemporânea. Esse seu amigo, essa pessoa que acredita assim, é uma pessoa tradicionalista. Então veja que o tradicionalismo é eleger a tradição como algo supremo, né? Então é só para fazer uma breve diferenciação entre tradição e tradicionalismo. Agora vejam o seguinte, o parnasianismo em literatura, no caso da literatura brasileira, é esse estilo consagrado ao tradicionalismo. Para um autor parnasiano, um verdadeiro poema só se caracteriza como tal na medida em que ele apresentar uma série de fatores tradicionais executados com absoluta fidelidade
aquilo que foi consagrado ao longo da tradição, né? Então, por meio disso, nós podemos fazer uma distinção entre parnasianismo e simbolismo. O parnasianismo preza muito a tradição e uma arte muito voltada para a ornamentação artística. O poeta parnasiano, ao escrever um poema, ele não está interessado em transmitir uma mensagem, ou seja, ele não tem pretensões de denunciar problemas sociais, ele não tem pretensões de realizar uma densa reflexão filosófica, ele não tem pretensões prioritárias de emitir, por meio do seu poema, uma grande declaração de amor. Pode ser que ele faça isso, mas para o poeta parnasiano isso não é prioritário. Com isso, o parnasianismo fica conhecido a partir do princípio da arte pela arte. Bom, e em que medida o simbolismo vai se contrapor a esse expediente parnasiano? Ora, já verificamos aqui que os poetas simbolistas estavam muito interessados em fazer uma espécie de evocação espiritual, a fim de que o homem se reconectasse consigo próprio e com isso se libertasse do cárcere das almas. Ou seja, havia um propósito dos simbolistas de acordo com o qual os homens deveriam se libertar de um sistema de vida que os aprisionava. Então esse já é um primeiro indício de modernidade do simbolismo, ou seja, uma distinção da literatura parnasiana a partir dos seus propósitos ideológicos. O parnasiano quer fazer uma arte decorativa que encante o homem pela forma. O simbolista acha que isso é muito pouco e quer fazer uma arte que toque o espírito do homem a partir de um chamado para a liberdade. A fim de ilustrar isso, eu passo agora a leitura do segundo poema, também de Cruz e Souza, que se chama Livre. Vamos a ele. Livre. Ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza fecundas e arcangélicas preguiças. Então vejam o seguinte, o poema parnasiano é um poema muito voltado para a descrição impessoal e racional daquilo que é contemplado pelo poeta. No nosso curso não há uma aula pautada pelo parnasianismo, mas vocês podem encontrar informações sobre ele em outras aulas de outras disciplinas do curso de letras, aqui do CEDERJ. Verifiquem por meio do poema que eu li que não tem nada de descritivo aqui. O que se faz é um chamado para a liberdade do homem, né? Livre da matéria escrava, ou seja, escapar de tudo aquilo que regela o coração e confina a existência humana. E ao final, né, um contraponto muito interessante àquilo que dissemos sobre a industrialização se nota quando o poeta faz referência à preguiça, né, para gozar fecundas e arcangélicas preguiças. Ora, a preguiça é aquilo que está justamente em desacordo
com o trabalho desenfreado. Todo trabalho que se realiza de maneira ostensiva, de maneira exaustiva, é o completo desacordo com a ideia de preguiça. Tanto que quando nós somos dirigidos para uma determinada tarefa e se não a executarmos bem, alguém pode perguntar: você ficou com preguiça de fazer tal coisa? Então notem aí que a preguiça aparece também como um elemento libertador do homem. Nós estamos fazendo uma oposição para destacar o indício de modernidade do simbolismo. E eu falei da oposição dele ao parnasianismo. Alguém pode pensar assim: poxa vida, então o parnasianismo era um estilo que fazia a louvação das indústrias? Ele era o estilo que cantava a Revolução Industrial? Não necessariamente. Mas na medida em que nós notamos no parnasianismo uma tendência à descrição distanciada do objeto, uma tendência também à impessoalidade e ao racionalismo, nós podemos entender, ou ao menos intuir, que os poetas simbolistas viam nisso uma espécie de ressonância, uma espécie de influência da civilização industrial. Por quê? Porque dentro de um sistema funcional, nós deixamos de ser homens, deixamos de ser pessoas, seres humanos, para nos colocarmos como meras peças de engrenagem. Ora, uma peça de engrenagem não tem subjetividade. Uma peça de engrenagem não tem emoção. Uma peça de engrenagem não tem proximidade com as pessoas. Vamos às características parnasianas? Tendência à impessoalidade. Tendência ao racionalismo, que é o contrário da emoção. Tendência à descrição distanciada do objeto, do homem, da paisagem, do que quer que seja. Então essas características românticas são tomadas como objeto de oposição por parte dos poetas simbolistas. Se o parnasianismo é estruturalmente tradicionalista, um estilo literário que surge na mesma época em que ele e diverge estruturalmente dele, vai ser por isso considerado um estilo com indícios de modernidade. Bom, então para resumir bem isso que falamos agora, aí nós notamos um indício de modernidade do simbolismo, que é a sua oposição ao parnasianismo, e a partir disso podemos verificar outro, que é a maneira como o simbolismo se opõe não apenas a um estilo literário, mas a um modo de viver, nesse caso, como já dissemos aqui insistentemente, modo de viver esse regido pela industrialização. Então temos aí dois fatores. Bom, um terceiro fator é a forma como o simbolismo concebe a morte. Em geral, desprovida daquelas atribuições trágicas, dramáticas e lamuriosas, como em geral a morte é concebida. Para ilustrar isso, eu vou passar a leitura do próximo texto, destacando dele apenas a sua estrofe inicial. Vocês vão verificar isso de um modo bastante claro. Vamos lá. Ironia de lágrimas. Junto da morte é que floresce a vida. Andamos rindo junto à sepultura. A boca aberta, escancarada, escura da cova é como flor apodrecida. Então vejam que há uma palavra-chave para compreender bem o poema e a característica que ele ilustra, que é a ironia. A ironia é em geral entendida como um recurso humorístico na literatura, mas a sua acepção principal não tem nada teoricamente a ver com humor. A consequência da ironia, a referência que ela faz,
pode ser humorística, mas ironia vem do grego eironeia e significa questionamento. Ora, ironia de lágrimas pode ser entendida como uma ironia na direção de uma ideia que se consolidou da morte com o passar do tempo. A morte como tragédia absoluta, a morte como a indesejada das gentes. Aqui não, aqui se diz que a morte é o início significativo de uma nova vida. E quem fala por meio do poema, fala em segunda pessoa, diz que anda rindo junto à sepultura. Então esse é um terceiro item de modernidade do simbolismo, uma reconfiguração da ideia de morte. E para fechar o indício de modernidade, fazendo referência ao título da aula, Cruz de Souza e a Alforria das Palavras, um outro aspecto de modernidade do simbolismo é também uma espécie de denúncia velada, ou seja, o assunto é abordado sem uma referência explícita, denúncia velada da escravidão. E aí eu vou destacar aqui, por meio da leitura do próximo texto, que o Cruz de Souza faz insistentes referências à dor para marcar uma dor de cor específica, que é uma dor negra, que é a dor da escravidão. Acompanhe aí na tela um poema em prosa, que é outro dado novo que os simbolistas vão imprimir sistematicamente na literatura brasileira. Não significa que eles tenham sido os primeiros a fazer, mas eles vão explorar de maneira mais consistente do que houve antes. Dor negra. E como os areais eternos sentissem fome e sentisse sede de flagelar, devorando com as suas 1000 bocas tórridas todas as rosas da maldição e do esquecimento infinito, lembraram-se, então, simbolicamente da África. Sanguinolento e negro, de lavas e de trevas, de torturas e de lágrimas, como o estandarte mítico do inferno, de signo de brasão de fogo e de signo de abutre de ferro, que existir é esse que as pedras rejeitam e pelo qual até mesmo as próprias estrelas choram em vão milenariamente. Que as estrelas e as pedras, horrivelmente mudas, impassíveis, já sem vida que por milênios se sensibilizaram diante da tua dor inconcebível, dor que de tanto ser dor perdeu já a visão, o entendimento de o ser, tomou de certo outra ignota sensação da dor, como um cego ingênito que de tanto e tanto abismo ter de cego, sente e vê na dor uma outra compreensão da dor e olha e palpa, tateia um outro mundo de outra mais original, mais nova dor. Ora, dor negra. Se fala aí de uma dor que é sentida de maneira tão arraigada, tão enraizada no ser, que esse ser vai se, vou fazer um neologismo, dessencializando, ou seja, ele vai perdendo a sua própria essência. Isso é uma referência, apesar de não explícita, ser uma referência direta à escravidão, à dor do negro. Então aí se verifica um outro item de modernidade da obra de Cruz de Souza. E é por isso que Cruz de Souza, reparem algo importantíssimo, que falamos inclusive a respeito de Gregório de Matos e principalmente de Augusto dos Anjos. Cruz de Souza publica os seus primeiros livros no finalzinho do século XIX. O modernismo brasileiro vai aparecer em 1922, que é, por assim dizer, início do século XX. O Cruz de Souza é um poeta cuja obra tem indícios de modernidade, mas ele não é um poeta modernista. Essa distinção entre modernidade e modernismo deve ser frequente nos estudos de vocês. Bom, então com isso, rematamos aqui o nosso resumo referente à Cruz de Souza
Espero que vocês tenham compreendido bem como ele se situa historicamente na literatura brasileira e quais são os indícios que conferem modernidade à sua obra. Até uma próxima aula. A gente se vê.